Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso. Eu sou o Hélder Gomes, estamos a gravar sexta-feira, 19 de julho, no final de uma semana que abriu com eleições presidenciais e legislativas no Ruanda. Sem surpresa, Paul Kagame foi reeleito com 99% dos votos para um quarto mandato. As legislativas também confirmaram a hegemonia do partido presidencial, Frente Patriótica Ruandesa, que obteve 69% dos votos. As eleições realizaram-se na segunda-feira, 15 de julho, dia em que se cumpriram 30 anos sobre o fim do genocídio no Ruanda. Para nos ajudar a olhar para este país da África Central em ano de efeméride redonda, 30 anos, é a nossa convidada Teresa Nogueira Pinto, professora de Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Lusófona. O apoio técnico deste episódio é da Salomé Rita e do Gustavo Carvalho. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Bem-vinda, Teresa Nogueira Pinto. Obrigado por ter aceitado o convite para estar presente nesta edição do Mundo a Seus Pés. Olá, Hélder. Obrigada eu pelo convite. É um gosto. Com estas eleições, Paul Kagame prolonga por mais 5 anos a liderança do país, à frente do qual já leva 3 décadas, ou seja, desde o final do genocídio. Isto porque entre 1994 e 2000, ano em que se tornou chefe de Estado, acumulou as funções de Ministro da Defesa e Vice-Presidente, mas era, para todos os efeitos, o líder de facto do Ruanda. O cargo de Vice-Presidente foi extinto quando Kagame assumiu pela primeira vez a presidência, então por eleição indireta, e só a partir de 2003 se sujeitou ao voto popular. Teresa, que homem é este que entra na política do Ruanda pela porta grande depois de ter comandado os rebeldes da Frente Patriótica no início da década de 1990? Bom, eu acho que Kagame é muito do que nós vemos. O Ruanda pós-genocídio é muito um produto dessa liderança e de uma liderança personalizada do Paul Kagame. E a própria história dele acaba por acompanhar aquilo que foi a história antes, durante e depois do genocídio. A família dele refugia-se nos prógramos que antecedem o genocídio no Uganda, e ele depois vai integrar a Frente Patriótica. Não era ele o líder, mas o líder acaba por ser morto durante a Guerra Civil, que acontece ao mesmo tempo que o genocídio, e portanto Kagame assume essa liderança. Exato. Exatamente, que é uma liderança. Isso acontece muito, há muitos casos no continente africano, até porque tem a ver com as guerras de libertação, que é a ideia de uma liderança política que é forjada de uma liderança militar, não é? Kagame começa por ser um líder militar, mas depois aquilo que ele vai construir a partir de 1994, por isso é que eu acho que é um caso interessantíssimo do ponto de vista do estudo das lideranças personalizadas, é essa visão de desenvolvimento do novo Ruanda, com aspectos muito interessantes e onde há claramente um trade-off entre a estabilização, o desenvolvimento e o crescimento por um lado, e por outro lado aquilo que se chama uma democracia consensual, que na prática viola os princípios básicos da democracia, não é? Portanto, e o Ruanda mostra muito esse dilema, e que também tem a ver com a história, com os antecedentes do genocídio, etc. Vamos já depois ter a oportunidade de descascar todas essas dimensões algo contrastantes. Kagame e a sua Frente Patriótica Ruandesa, que passou entretanto a liderar, derrubaram à época o governo extremista Hutu, que instigou o genocídio. Estamos a falar do genocídio, que foi uma verdadeira máquina de guerra, uma matança organizada de Tutsis, que é o grupo étnico minoritário, e de Hutus moderados. Os Hutus são o grupo maioritário. Em cerca de 100 dias, entre abril e julho de 1994, foram mortos mais de 800 mil civis, Tutsis na maioria, mas também Hutus moderados. Estamos a falar de pessoas queimadas vivas, mortas à catanada ou por rajadas de metralhadora. 3 décadas envolvidas, vítimas de violações e outras atrocidades, e familiares dos mortos vivem lado a lado com carrascos
que continuam, de alguma forma, a escapar à justiça. Num país em que quase 2/3 da população tem menos de 30 anos, a luta é também pela preservação da memória de um genocídio que muitos não viveram, não é? O que é que Kagame fez ou tem feito pela reconciliação nacional nestes últimos 30 anos? Bom, ele foi também, de certa forma, o arquiteto desse processo de reconciliação nacional. E como estavas a dizer, Hélder, foi um genocídio, e eu acho que isso é muito importante para nós percebermos o Ruanda hoje e o contexto político. Foi um genocídio de proximidade, ou seja, por um lado, com um recurso muito baixo a armas de fogo, e portanto particularmente violento, recurso a katanas, portanto, particularmente violento, no sentido de um genocídio manual, por um lado, e por outro lado de proximidade, em que nós tivemos padres a matar os fiéis das suas paróquias, professores a matar alunos, inclusivamente, e eu fiz trabalho de campo no Ruanda, e isso foi uma das coisas sobre as quais eu me debrucei. Temos famílias que foram divididas entre carrascos e vítimas. Portanto, é um país pequeno também, tinha cerca de 10 milhões de habitantes na altura, onde praticamente toda a gente participou, fosse carrasco, vítima ou testemunha. Isto tem um impacto enorme e, portanto, todos os regimes têm os seus momentos fundadores. Aqui o genocídio é um momento fundador do chamado Novo Ruanda e é um momento com um impacto brutal. O que é que Kagame vai fazer? A sua estratégia, primeiro, é a de uma história oficial. Isso nós também vemos em todos os regimes, até nos regimes democráticos, não é? No fundo, a visão do passado vai determinar, até do ponto de vista político, a nossa visão do futuro. E Kagame encarrega-se de uma história oficial que é muito interessante porque é uma história que dirá as raízes da divisão entre Hutus e Tutsis, que é uma divisão artificial, na narrativa oficial da FPR, resultam do colonialismo belga. Uhum. Que vai introduzir essas diferenças. E o que Kagame vai fazer são duas coisas. Primeiro, uma desetnicização da política, da sociedade, vai proibir até do ponto de vista constitucional e legal a referência a grupos étnicos, a criação de partidos assentes em afinidades étnicas, etc. Portanto, a frase repetida até à exaustão, já não há Hutus nem Tutsis, somos todos ruandeses. Isso por um lado. E depois vai ter um grande cuidado na memorialização do genocídio, do ponto de vista do espaço público, das cerimónias oficiais que acontecem todos os anos em abril, um mês de lembrança pelas vítimas do genocídio, e também isso vê-se, é muito interessante, no memorial em Kigali, que é o maior e que é aquele que é mais orientado para uma narrativa a difundir no plano internacional e para turistas, etc., numa narrativa sobre aquilo que foi, e que é um facto, o total falhanço da comunidade internacional em 1994, que não evita nem para o genocídio. Portanto, Kagame vai apostar nestas 3 linhas, e isso tem consequências do ponto de vista político, porque permite-lhe legitimar a neutralização dos seus inimigos políticos, dizendo são negacionistas do genocídio ou representam uma ameaça à União Nacional. E apesar de dessas 3 dimensões que apontou, e já agora o seu trabalho de campo foi realizado em que ano? Foi realizado em 2019. Muito bem. Portanto, há 5 anos. Apesar dessas 3 dimensões que apontou, há tensões e desigualdades étnicas que estão profundamente enraizadas e mantêm-se um bocadinho em contramão da narrativa oficial de uma unidade, não é? Os Hutus não são reconhecidos como vítimas do genocídio, ainda que muitos, como sabemos, também tenham perdido a vida. E isto não torna quase impossível qualquer debate, não cria medo, não dificulta o diálogo sobre uma história complexa e recente e o presente e o futuro de um país? Cria, e bom, no fundo nós não sabemos, eu acho que será fundamental perceber o que é que se passará no Ruanda após Paul Kagame, mas daquilo que existe de oposição, que está fora do país, não é? Porque a oposição de dentro foi neutralizada, e que também é preciso dizê-lo, Victoire Ingabire, por exemplo, que foi condenada e proibida de se candidatar às presidenciais, ela tem ligações às Forças Democráticas para a Libertação do Ruanda, que é um grupo que por sua vez tem ligações aos Hutus,
que estiveram envolvidos no genocídio em 1994, portanto, de certa forma não há aqui lados inocentes. A Frente Patriótica do Ruanda também cometeu crimes de guerra contra vítimas hutus e também tutsis, embora sobretudo hutus, portanto não há aqui inocentes e nesse aspecto isso é verdade, mas parece-me que também há a consciência de que a única forma de ultrapassar é através dessa desetnicização e há um contributo que também foi interessante, que foi como é que se faz justiça depois de uma coisa destas, não é? Há uma frase da Hannah Arendt, não a propósito do Ruanda, naturalmente, mas em que ela diz, não é? Um crime que explode com os limites da lei, portanto está para além da inocência e da virtude. E é muito difícil, não é? Sobretudo num país onde houve muita gente que esteve envolvida com crimes mais graves ou menos graves, mas no genocídio. E nesse aspecto, Paul Kagame e a Frente Patriótica do Ruanda tiveram uma solução inovadora, que são os tribunais comunais, tribunais na relva, as Gacaca em Quênia, Ruanda, em que no fundo ele vai entregar, não é, os crimes menos graves, se é que se pode dizer isso, foram julgados pelas comunidades locais. E isso terá contribuído, de certa forma, para, dentro dos limites de se fazer justiça face a um crime desta natureza, tentar fazer justiça num sentido de reconciliação, ou seja, até por questões materiais, de resto, não se poderia prender toda a gente que esteve envolvida no genocídio. Seria quase uma população trajes-grátis, não é? Exatamente, portanto era preciso aqui, de certa forma, uma amnistia, uma forma de amnistia, mas recorrendo, um bocadinho como as comissões de verdade e reconciliação Sim. na África do Sul, e nesse aspecto, às vezes até a punição eram reparações materiais, e isso é uma coisa que nos choca muito, mas a questão material foi uma questão importante no genocídio, tanto a questão das terras e dos ganhos materiais associados à participação no genocídio, e não é um caso único, o Ruanda, e portanto houve essa resposta original. Agora, é verdade que Paul Kagame faz questão que se diga o genocídio contra os Tutsis, sendo que houve muitos Hutus que também foram vítimas, e isso foi uma vitória no plano internacional quando ele conseguiu uma referência das Nações Unidas que passou a referir-se ao genocídio como o genocídio contra os Tutsis no Ruanda. Isso passou a estar inscrito em todos os memoriais, etc. E isso é uma vitória simbólica importante que contradiz, de certa forma, os esforços de desetnicização do país. Portanto, há aqui várias contradições. Sim, há uma quadratura do círculo muito difícil de fazer, mas que mesmo ao nível das Nações Unidas ele conseguiu. Ele tem-se escudado nas últimas 3 décadas no bom desempenho económico e social. O PIB, o Produto Interno Bruto, cresceu em média mais de 8% ao ano desde o fim do genocídio. A esperança média de vida subiu dos 49 para os 66 anos, desde que assumiu a presidência do país. Mas estes números mascaram uma pobreza que muitas vezes é subavaliada e uma desigualdade de rendimentos que é bem maior do que noutros países da região. Neste ano, de 2024, quase metade dos ruandeses vive com menos de 2 euros por dia, segundo o Banco Mundial, e a taxa de desemprego entre os jovens, que são a maioria da população, era de 16,6% no primeiro trimestre deste ano, isto de acordo com estatísticas oficiais. Portanto temos aqui um caldo social que pode ou não transformar-se num barril de pólvora e degenerar em violência por causa desta pobreza e uma elevada taxa de desemprego. Sim, e parece-me que é por isso que uma aposta claríssima da Frente Patriótica do Ruanda desde que chegou ao poder foi a questão do desenvolvimento e até através de engenharia, vários planos de engenharia social, etc. E depois há um grande debate, como dizias, até que ponto é que, por exemplo, a taxa de crescimento, que é muito impressionante, é das mais impressionantes na África subsaariana nas últimas 2 décadas, a média de crescimento anual, até que ponto é que isso se traduziu de facto numa diminuição dos níveis de pobreza. E eu acho que há 2 pontos interessantes neste caso do Ruanda. O primeiro, que o faz uma exceção de certa forma, é que a Frente Patriótica do Ruanda, a partir de 94 e sobretudo depois a partir de 96, com a estabilização, está a desenhar numa tela em branco. Ou seja, o momento fundacional é de uma tal ruptura
que a comunidade internacional, a própria população, etc., atribuem uma legitimidade, é como se tivessem uma carta em branco para atuar, não é? Começar do zero. Mais difícil começar do zero. Enquanto que noutros países que estavam a transitar, portanto, recentemente independentes, estavam muito mais sujeitos à ingerência internacional, fosse do ponto de vista económico, fosse do ponto de vista político, etc. Muito mais. Eu na minha tese, estudo o caso do Ruanda e do Zimbábue, e de facto o Zimbábue, também por outras razões do tipo de colonialismo, etc., mas não há ali uma verdadeira autonomia do novo regime. Aqui há uma total autonomia e isso é um fator importante. E depois, por outro lado, é até que ponto é que isto se traduziu de facto numa melhoria das condições de vida. Nós temos uma melhoria muito substancial dos indicadores de saúde, por exemplo, dos indicadores de educação. Há uma reforma agrária e a questão da terra é sempre uma questão muito sensível nos países que foram colonizados e no caso do Ruanda mais sensível ainda, porque também esteve muito relacionada com o genocídio e é um país pequeno com uma agricultura de subsistência em que a maior parte das pessoas vive de pequenas parcelas de terra. A reforma agrícola teve sucesso, por assim dizer. A maior parte dos analistas concordam nesse aspecto. Agora, os níveis de pobreza continuam a ser elevados e, portanto, nós não sabemos bem em que é que isto vai desembocar. Agora, que há casos interessantes do ponto de vista da digitalização, do branding da marca Ruanda, com o Arsenal, acho eu, o Visit Ruanda, um modelo de turismo sustentável muito, muito interessante, turismo de luxo. Aí, nesse aspecto, há liderança, há inovação e há resultados. Mas não sabemos se é suficiente e não esquecer que o Ruanda é um país pobre, sem acesso ao mar e sem recursos. Sim, é landlocked. Landlocked, ao contrário, por exemplo, do Congo, não tem recursos significativos, minerais ou outros, embora os venda, mas isso é outra questão. E portanto, eu acho que acaba por ser um caso de sucesso. A narrativa de que é um caso de sucesso é sustentada por dados, embora devemos ser cautelosos. Vou pegar também aí no Congo, mas vou só acrescentar aqui um dado a que já aludiu, porque no plano político não há de facto espaço para a dissidência. Há relatos de repressão, perseguição e morte, tanto no Ruanda como no estrangeiro. E nestas eleições presidenciais, além de Kagame, apenas outros dois puderam concorrer. Portanto, o líder do único partido da oposição que está autorizado e o independente. Depois, em relação à República Democrática do Congo, há relações historicamente complexas entre vizinhos. Essas relações deterioraram-se desde o ressurgimento da rebelião M23, no final de 2021, que conquistou territórios no leste da RDC, da República Democrática do Congo. Kinshasa acusa o exército ruandês de combater ao lado do M23. Um relatório de peritos das Nações Unidas dá credibilidade a essa acusação, quando escreve que 3.000 a 4.000 soldados ruandeses combatem com os rebeldes e que as forças armadas ruandesas assumiram de facto, e estou a citar, o controle e a direção das operações do M23. Estamos aqui perante uma situação em que o modelo de desenvolvimento do Ruanda está, por um lado, fortemente dependente do acesso, neste caso ilícito, aos recursos naturais do leste da RDC. Portanto, há uma dependência prejudicial que depois conduz ao conflito. É esta a razão por que o Ruanda está presente ou apoia o M23? É sem dúvida uma das razões, ou seja, nós sabemos que para o financiamento da economia ruandesa, inclusivamente desde 1994 para a Frente Patriótica do Ruanda, os ganhos com minerais que não existem no Ruanda, ou que não existem com a expressão com que existem no leste do Congo, são muito importantes, mas também há aqui depois um contexto político que nos obriga a ver o que é que acontece imediatamente após o genocídio. Em julho de 94, o que nós temos é o chamado Grande Êxodo, que é uma das maiores deslocações de populações na história do século XX, em que mais de 1 milhão de refugiados, muitos deles hutus, e entre eles alguns dos responsáveis pelo genocídio, vão fugir
sobretudo para a República Democrática do Congo. Fazem-no também com o apoio, de certa forma, da Operação Turquesa, uma operação posta em marcha pela França, que tinha sido omissa durante o genocídio, e portanto isso vai criar um grande ressentimento entre o novo Ruanda e a França. E depois nos campos de refugiados na zona leste do Congo, cria-se aqui uma situação de grande violência e também uma perpetuação destes grupos, ou de novos grupos com raízes nos grupos, que estiveram envolvidos no genocídio. E isto cria um argumento, mas parece-me que também uma razão de ser, para este empenho do Ruanda na região leste do Congo, que é dizer, bom, isso é muito claro no regime ruandês, e eu acho que aqui há alguns paralelos, eu sou muito cautelosa nisto, mas acho que nós podemos encontrar alguns paralelos, por exemplo, com a questão do Holocausto, num sentido que é, para o Estado ruandês, uma das razões de ser é a ideia de nunca mais os tutsis serem vítimas de genocídio, seja no Ruanda ou fora do Ruanda. Portanto, há uma responsabilização por todos os tutsis dentro ou fora do país. Mas depois, para além disso, obviamente que também há os interesses geoeconómicos. E, portanto, o que nós vemos são estes grupos satélites ou proxy groups, como se dizem, não é? A atuar... Não é? Exatamente. Por um lado, as forças democráticas para a libertação do Ruanda, que têm raízes e ligações ao extremismo Hutu, que é a expressão que se usa, eu não a acho particularmente feliz, mas é a que se usa para designar aqueles que estiveram envolvidos no genocídio, e por outro lado o apoio claríssimo do Ruanda ao M23, através de armas, financiamento e também, mais recentemente, parece que mesmo envolvimento nos processos de decisão, por um lado, para garantir acesso a esses recursos, mas por outro lado também legitimando a sua ação, dizendo que as comunidades de origem Tutsi não estão seguras no leste do Congo. E de facto há algumas tensões étnicas, portanto isso não deixa de ser verdade. O problema é se os interesses geoeconómicos vão suscitar, acelerar, aprofundar estas clivagens étnicas que existem, não é? E que podem ser reavivadas com esta tensão. O reverso da medalha, ainda que também com interesses de exploração, no caso de gás natural, o reverso da medalha é no fundo o acordo, o entendimento, a ajuda que o Ruanda presta no combate aos insurgentes, muitos deles professar, portanto, ligados ao autoproclamado Estado Islâmico em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Estamos a falar de uma força de mais de 2.000 militares do Ruanda, que até começou a ser reforçada em abril e que combate então estes grupos terroristas que operam há 7 anos na província de Cabo Delgado. E protegem, nomeadamente, a área em que a francesa Total Energie tem um empreendimento para explorar gás natural, isto após um acordo entre os dois governos. Aqui, e do lado do presidente moçambicano, Filipe Nyusi, em final de mandato, há uma boa relação e sempre foi muito sublinhada esta cooperação militar no combate aos insurgentes em Cabo Delgado. Mas depois há também esta visão eventualmente mais cínica, mais pragmática, de que o interesse do Ruanda é mais a exploração do gás natural, porque, como dizíamos ainda há pouco, não há saída para o mar, o Ruanda não tem saída para o mar, não tem recursos naturais, pelo menos não tem de monta face a muitos dos seus vizinhos, e também não tem uma base industrial, o que significa todo um desafio se quiser evoluir para uma economia de serviços. Mas esta relação entre Kigali e Moçambique, portanto, e Maputo, aqui no caso em Cabo Delgado mais diretamente, é uma boa relação que tem sido muito elogiada por parte de Nyusi. Exatamente, e é um caso muito interessante porque eu acho que também é um indício ou é um reflexo de alterações importantes que estão a acontecer na arquitetura de segurança na região e até no continente, e que mostra, por um lado, como o Ruanda vai utilizar o seu papel enquanto provedor de segurança em África, e o Ruanda é o terceiro maior contribuinte com forças com homens e mulheres para as forças de manutenção da paz das Nações Unidas no mundo,
a seguir ao Paquistão e à Índia, salvo erro, sei que é o terceiro. Estamos a falar de botas no terreno, não é? Botas no terreno para missões de estabilização e manutenção da paz das Nações Unidas, e é o principal em África. Portanto, isto é uma estratégia pensada por Paul Kagame para se tornar para que o Ruanda se torne um provedor de segurança na região. E o que é que isso vai fazer? Vai aumentar o seu poder de alavancagem. Nós vimos, por exemplo, em 2013, quando sai um relatório das Nações Unidas acusando o Ruanda de ingerência, de estabilização no leste do Congo, o Ruanda vai conseguir mitigar os efeitos disso, nomeadamente os riscos de suspensão da ajuda externa, dizendo o quê? Bom, meus senhores, então nós retiramos as nossas forças que estão em vários teatros de operações em África. E, portanto, começa com uma pequena missão no Sudão, já em 2011, ou talvez antes, não me recordo ao certo o ano, e vai por aí afora fazendo isso. Qual é a vantagem para Moçambique? Eu acho que nós vamos ver, o Ruanda agora também está em conversações com o Benin e está noutro país do Sahel, neste momento também como provedor de segurança, e parece-me que nós vamos ver mais esta tendência. Porquê? Para Moçambique, Moçambique tentou 3 hipóteses, não é? O Grupo Wagner esteve em Moçambique. É verdade. Numa tentativa de... Bom, mas já sabemos que para além das questões do ponto de vista ético, tem uma série de limitações, não conhece, não está familiarizado com aquele tipo de terreno, de mato, uma grande hostilidade das populações locais, e para além, obviamente, da falta de accountability, não é? Como se diz. E, portanto, aí não funcionou, essa solução não funcionou. E depois houve a tentativa de uma força da SADC, a SAMIN, que também não funcionou. E cujas operações terminaram agora. Exatamente, e terminaram. O anúncio do término das operações acontece mais ou menos ao mesmo tempo em que há um envio de uma força da SADC para a República Democrática do Congo. E desde logo porque não seria possível, quer dizer, não há capacidade financeira nem operacional para ter 2 forças, uma em Cabo Delgado e outra na República Democrática do Congo. Mas há outro aspecto também que é uma coisa que eu acho que nos escapa muito às vezes a nós a partir de uma perspectiva eurocêntrica, que é para Moçambique e para outros estados na África Austral e na África em geral, estas missões regionais são também uma ameaça. Há aqui reservas em relação ao que isso pode significar do ponto de vista da soberania, visto como uma forma de ingerência. Nós estamos a ver muito no Sahel o discurso não apenas anti-França, mas anti-missões das Nações Unidas, etc. Nesse sentido, quer dizer, um discurso que é soberanista, e isso também foi uma preocupação que naturalmente, no caso do Ruanda, se coloca menos, até do ponto de vista histórico, etc., e não ser uma força regional. Porque aí há mais o temer de perder aqui o poder de decisão em última instância. E portanto, é uma alternativa atraente e que tem funcionado. Agora, obviamente, com contrapartidas para o Ruanda, mas parece-me que a principal, há naturalmente o acesso a negócios, etc., isso também se viu no Sahel, mas parece-me que a principal é aumentar o poder de alavancagem nos planos regional e internacional e garantir que não há cortes na ajuda e investimento, que são vitais para o Ruanda. Isso é um dado muito interessante, porque a percepção de que o Ruanda poderá estar a ter um papel ativo neste exacerbar do conflito na RDC tem de facto levado a algumas críticas da comunidade internacional e até e tem causado alguma fricção com países vizinhos. Mas depois a verdade é que muitos países precisam do Ruanda. Depois isto não se traduz numa retirada significativa do apoio económico ou político, porque muitos países precisam do Ruanda em contextos tão diferentes, como as questões do asilo, no caso do Reino Unido, de segurança, de que já falámos, no caso de Moçambique, ou até a exportação de minerais no quadro de um acordo assinado com a União Europeia. Ou seja, Kagame, o Napoleão africano, como já foi apelidado, até pode ser um elemento desestabilizador e pode estar aqui a contribuir para que ocorra uma nova guerra na região dos Grandes Lagos, mas ele foi inteligente o suficiente para ir urdindo uma teia de relações que o tornam um aliado incontornável. E depois é engraçado ver como
há essencialmente duas razões para que o exército ruandês tenha intervindo na República Centro-Africana, que também é um país que nos diz muito a nós, portugueses, porque temos lá missões no quadro da União Europeia e também das Nações Unidas. Portanto, a intervenção do exército ruandês na RCA e também em países da África Ocidental, há duas razões. Primeiro, porque as autoridades nacionais desses países pediram a Kagame, e porque os países ocidentais já dispensam um envolvimento direto nessas latitudes. Exatamente. Eu não sei se dispensam, eu acho que são, antes de mais, dispensados. Mas há essa dupla, poderá exatamente haver essa dupla face, não é? Por um lado não querem envolver-se diretamente porque, enfim, têm mais também com que se preocupar, infelizmente, e não olham para a África, para todo um continente de mais de meia centena de países, eventualmente com os olhos que deveriam olhar, numa perspectiva muito eurocêntrica de que a Teresa já falou, e também não são bem-vindos muitas vezes. Não, e há aqui, eu acho que Kagame nesse aspecto também é um caso interessante, não sendo, ou seja, não estando na região do Sahel. Eu, por exemplo, nós ontem, creio que foi ontem, por estes dias, esteve uma delegação de alto nível turca no Níger, o Ministro da Defesa, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, etc., para a cooperação em matéria de defesa com a junta que está agora no poder no Níger. Poucos dias antes foi anunciado o quê? A retirada das tropas americanas que estavam no Níger. Portanto, o que eu acho que nós estamos a assistir é exatamente essa retirada, quadro França, bilateral, França, Estados Unidos, mas também a União Europeia, e isto vem, de certa forma, amparado por um discurso que Kagame representa muito esse discurso, embora tenha sempre tido excelentes relações, por exemplo, com os Estados Unidos, com o Reino Unido, mas sempre mantendo uma posição de dizer os senhores não nos podem dar lições de moral. E, portanto, a rejeição da imposição de um modelo liberal e ocidental que pode ser profundamente imperialista, de democracia. E Paul Kagame, porque é que consegue fazer isso com outra pujança, se quiser, ou com outra... Porque pode dizer... Abandonaram-nos em 1994, não é? A comunidade internacional não fez valer aquilo que era já o princípio consagrado de nunca mais, e vem agora dar-nos lições de moral. Portanto, ele é muito atento, ele tem um discurso muito forte nessa matéria, discurso que está a ser reproduzido e depois também instrumentalizado, naturalmente, por lideranças na região do Sahel, por exemplo. Portanto, vendo... não sei dizer ao certo, mas vi esta frase, um ministro de um país africano também, que dizia, bom, nós precisamos de uma ponte e a China investe e faz-nos uma ponte. A União Europeia dá-nos uma lição de moral. Isto é uma questão... Isto é paradigmático do que vai acontecendo em muitos países africanos. Exatamente, e também é um desrespeito pela própria soberania dos países africanos. Portanto, nós ficamos aqui num dilema, por um lado, não investir e não fazer negócios com Estados que violam os princípios do Estado de Direito, direitos fundamentais, etc. Mas por outro, bom, não estamos a reproduzir aqui as tentações, os instintos de no fundo educar, não são isto formas de neocolonialismo, como nos acusam. É um dilema interessante e que eu acho que está muito presente nestas alterações. Para fechar aqui o círculo da conversa, começámos exatamente com a reeleição de Kagame, e há este salto no tempo. Em julho de 94, Kagame e a Frente Patriótica do Ruanda derrubaram o governo extremista Hutu, que havia instigado o genocídio. Em julho de 2024, a altura em que nos encontramos, ele consegue um novo mandato presidencial até 2029, e há até a possibilidade de ir a um quinto e, portanto, ficar como presidente do país até 2034, se não estou a errar as contas de cabeça. Teresa, para quando a sucessão? Kagame alega que desde 2010 tem vindo a pedir ao seu partido que lhe encontre um sucessor, mas até ver nada acontece. Eu acho que isso é a grande questão. Nós em 2015 tivemos uma alteração da Constituição feita à medida. Foi uma altura em que houve bastantes golpes de Estado constitucionais ou processos de engenharia constitucional para permitir a líderes, sobretudo em África, mas não só, ultrapassarem os 2 mandatos, e no Burundi aconteceu exatamente a mesma coisa ao mesmo tempo. Qual é a singularidade do Ruanda? É que no Ruanda, de facto, houve uma grande pressão de base
para que Paul Kagame se recandidatasse. Ele até simula uma hesitação, etc. E depois diz, bom, se me pedem, se não há alternativa, não vou avançar. Mas isso não pode ser entendido como um número teatral? Bom, a petição para a alteração da Constituição foi assinada por um número absolutamente, quer dizer, não foi tão extraordinário como os 99% com que ele ganha estas eleições, mas também levanta suspeições. Mas aquilo que nós vemos, e nós podemos comparar os dois casos, é que enquanto que no Burundi, quando Pierre Nkurunziza faz o mesmo, há revoltas populares, uma série de protestos violentos, etc. No Ruanda não há. Isso é porque há um alinhamento não apenas das forças de segurança, mas de facto não há movimentos populares anti-Kagame no Ruanda. Claro que poderão dizer, bom, não há porque há enormes mecanismos de repressão. Também, mas em outros países também há e aparece resistência. Ali não aparece. E ele consegue ficar potencialmente até 2034. E o grande risco destes regimes que assentam numa liderança personalizada e carismática e depois, não é? Porque nós não conseguimos arranjar, o carisma é uma coisa que não se consegue fazer por legado, nem por decreto. E eu não sei se o Ruanda estará pronto para uma abertura, para um processo de abertura e democratização total, no sentido em que isso pode ainda trazer velhas tensões e chamar atores. Portanto, há aqui um dilema grande sobre como é que se vai processar essa transição. E ninguém se atreve a chegar-se à frente, não é? Porque se alguém agora se avançasse como sucessor de Kagame, poderia ser visto como um rival de Kagame agora, e portanto, nesse aspecto há uma grande centralização à volta do presidente. Portanto, se ele fizer este quarto mandato até 29, como se prevê, como tudo indica, e ainda for um quinto até 34, em 2034 estaremos a assinalar o 40º aniversário do genocídio no Ruanda. Talvez aí nessa altura tenha havido um amadurecimento da própria sociedade ruandesa e uma procura de um sucessor de Paul Kagame. Teresa, a fechar esta edição, deixo-lhe a pergunta que fazemos sempre aos nossos convidados no Mundo a Seus Pés. Se neste momento pudesse viajar para qualquer parte do mundo, sem restrições orçamentais ou de outra ordem, para onde iria e porquê? Uau, isso é uma excelente pergunta. Para onde iria e porquê? Acho que ia para... Bom, hoje já não ia dizer Milwaukee, Estados Unidos, para assistir aquele espetáculo político que está a ser a convenção. Sim, acho que ia para os Estados Unidos, porque acho que vai ser agora assim o epicentro para onde é que o mundo vai voltar-se a partir de novembro. Acho que vai ser onde vai acontecer o mais importante em termos de mais definidor dos próximos 5 anos. Iria agora... ia lá ver. E agora em julho e ficaria até novembro, até às eleições já agora. Ficaria até novembro, exatamente. Muito bem. Obrigado, Teresa Nogueira Pinto. Foi um prazer falar consigo e entender melhor esta situação no Ruanda. Teresa Nogueira Pinto, professora de Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Lusófona. Obrigado também à Salomé Rita e ao Gustavo Carvalho pelo apoio técnico. E obrigado a si que nos escuta todas as semanas. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés com outros protagonistas e assuntos. Até lá. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.